A frase é: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Agora fique aí com os vídeos sobre a lei Maria da Penha, a verdade, né? Conheça a verdade. Você sabia que hoje é aniversário da Lei Maria da Penha? E que a Maria da Penha, a mulher, não tá conseguindo sair de casa porque ela tá sendo vítima de fake news? Só pra relembrar a história pra quem não conhece, a Maria da Penha levou um tiro do marido dela e por isso ela ficou paraplégica. No mesmo ano, em 1983, o marido dela tentou de novo tirar a vida dela, dessa vez durante o banho, e mesmo assim ele também não conseguiu. A Maria da Penha buscou justiça por mais de 19 anos e teve que denunciar esse caso à Organização dos Estados Americanos, que exigiu do governo brasileiro a criação de uma lei que prevenisse esse tipo de violência. O problema é que no fim de 2023, uma grande plataforma de streaming que é conhecida por criar conteúdo no mínimo questionável, fez um documentário contando uma história completamente falsa da Maria da Penha. Nessa outra versão, ela seria uma mentirosa e teria ficado paraplégica por um outro motivo e culpado injustamente o marido dela. Você sabia que a Maria da Penha assume que nunca apanhou do marido? As minhas agressões foram agressões psicológicas. Porque ele me diminuía e porque ele não me respeitava, né? Era grosseiro demais, né? A história que se contava a respeito da Maria da Penha é que ela teria sofrido tantas agressões que acabou perdendo o movimento das pernas. Só que a história da mulher que originou uma lei criada pelo PSOL, pelo PT e pelo PMDB e sancionada pelo Lula não é bem assim. A casa da Maria da Penha foi invadida, o marido entrou em confronto com os bandidos e um disparo acabou acertando ela. Ela alegou que acreditava que aquilo seria uma espécie de conspiração do marido pra tirar a vida dela, mas o caso ganhou muita repercussão porque as pessoas realmente acreditavam que ela tinha ficado daquele jeito porque apanhou. O caso já estava muito em alta, já havia sido criada a lei e o pessoal decidiu condenar o marido mesmo como se ele tivesse feito a conspiração contra a vida dela. O ex-marido chegou a escrever alguns livros sobre o assunto, foi feito até um documentário sobre o caso no Brasil Paralelo, só que a maior parte das pessoas nem fazem ideia a respeito do que realmente aconteceu. Mas comenta aí o que... E eu comecei a pesquisar, daí eu fui lá e comecei a pesquisar umas entrevistas da Maria da Penha. E aí primeiro eu comecei a ver uma série de incongruências entre as falas delas nessas entrevistas. Mas em uma dessas entrevistas, que foi pro Fábio Porchat, que foi que eu postei ontem, ela fala o seguinte: o Fábio Porchat perguntar como eram as agressões físicas, né? O que ele fazia pra você? Ela vira e fala assim: olha, na verdade física nenhuma, ele me agredia psicologicamente. E aí... Até aí, beleza, porque... beleza não, né? A Lei Maria da Penha, ela engloba agressão psicológica também. As pessoas não sabem disso, mas é agressão física e psicológica. Então, a Maria da Penha, ela dá essa resposta pro Porchat, e o Porchat, né, naquele esquerdismo dele, né, aquela tentativa de lacração, continua perguntando: não, mas que mais, que mais? Ah, ele reclamava de tudo que eu fazia. Nossa, ele era super grosso, e uma vez ele chegou até a bater na minha filha. Tipo, pô, às vezes o cara deu um safanão na menina que tava fazendo uma birra, sei lá. Bom, aí eu vi essa coisa do Porchat e falei: meu, que esquisito isso aí, né? Porque ela não fala em nenhum momento de... Bom, aí o Ricardo Ventura trouxe foi atrás do Marco Antônio. Na verdade, foi o Ricardo Ventura junto com o Paiva, que é outro cara lá do Instagram, que é muito bom. E os dois foram atrás da história verídica. E aí, a versão do Marco Antônio, e que sim faz sentido quando você começa a ver algumas partes do inquérito, é que a Maria da Penha descobriu que o Marco Antônio tinha uma amante. E aí ela já era paraplégica aí, já tinha passado uns 6 ou 7 meses quando ela descobriu essa traição do Marco Antônio. E o que aconteceu? Na noite que ela ficou tetraplégica, houve um assalto na casa deles. Então entraram 4 assaltantes, tanto que o Marco Antônio ele levou uma bala aqui no ombro, ele tá entrando e saindo aqui. E a Maria da Penha estava deitada, e ela levou aqui na lombar. Só que quando você pergunta para ela como foi essa noite, ela fala que ela não lembra direito. Que ela estava dormindo, que ela só sentiu uma bala e voltou a dormir. Então, assim, se ela não lembra, como é que ela fala que foi ele que atirou nela? Né? E aí tem a perícia é porcamente feita, né? Se não me engano, eles moravam numa cidadezinha no norte e tal. A perícia na época foi feita de forma muito porca, assim, tipo, mas os indícios são de que sim, entraram 4 caras lá, roubaram, assaltaram e tal. Rolou esses dois jeitos. Rolou um embate primeiro entre o Marco Antônio e os assaltantes, teve toda essa cena do crime e tal. E tanto que a Maria da Penha, ela foi pro hospital, ela fez essa cirurgia.
Ela ficou tetraplégica. O Marco Antônio reformou a casa inteira deles. Então, ele colocou rampas, ele mudou o colchão para o colchão ortopédico, ele começou a cuidar da Maria da Penha. Então, assim, se o cara quer matar uma mulher, eu acho que primeiro ele não atira na lombar dela, ele vai direto onde morre. E uma outra, se o cara quer matar ela, para que ele vai reformar a casa dela para que ela tenha mais conforto depois de uma situação dessa? Ele tomou um tiro também. E ele também se tomou um atirou, tiro. Ele atirou nele mesmo? Exato. Como é que você... E aí tem uma história da perícia, você consegue ver se o cara, a distância do tiro, tem uma história, exato, e tudo corrobora para a história de que sim, alguém de longe atirou. Então esse espaço foi aberto agora para o Marco Antônio, muito recentemente. Ele foi preso? Foi preso por anos, ele tinha 3 filhas pequenas na época que a Maria da Penha impediu que ele convivesse. Então ele não tem contato nenhuma com as filhas, porque as filhas compraram a narrativa da mãe. Então a vida desse cara foi destruída, né? Ele ficou anos e anos preso. Criou-se uma lei, olha que endemoniamento que é isso. Criou uma lei pesada dessa em cima de um cara que pode ser que seja inocente. E que eu, sinceramente, acredito que... Eu acho que pode ser que exista aí um cara mais agressivo em algum momento, mas ela mesma fala pro Porchat que ele nunca agrediu ela fisicamente. E a história dele tentar eletrocutar era... Parece que eles tinham um problema no chuveiro. E aí, um dia, uma filhinha dela estava chegando perto e às vezes dava uns choquinhos no chuveiro. E aí, ele teve alguma coisa, tipo assim, de empurrar a menina para ela não tomar um choque. Aí, ela caiu. Enfim, uma história assim, meio que num ímpeto, assim, né? Mas aí, a narrativa é que ele tentava eletrocutá-la o tempo todo. Meu Deus. Só que a mídia nunca deu esse espaço, né? Na época... Se não me engano, foi alguém do PT, do próprio PT, que pegou essa história e deu todo esse, né, fez todo esse palanque aí para que embasasse essa lei aí que foi chamada de Lei Maria da Penha. Mas aparentemente a Lei Maria da Penha foi embasada numa lei num crime que não aconteceu. Você foi condenado injustamente, é isso que você está querendo me dizer? Eu estou dizendo bem claro. Fui condenado injustamente sem uma prova sequer. E por quê? A que você atribui isso? Olha, eu atribuo isso às autoridades processantes. Cometeram muitos crimes na justiça, muitos fraudes, nunca investigaram qualquer acusação difamatória, caluniosa, vindo dela. Tudo o que ela falava era certo, é a verdade, e os jornais sensacionalistas, desinformadores, passavam a noticiar os fatos como verdadeiros. Mas ela está numa cadeira de rodas, porque quando eu entrevistei em algum ano que eu realmente não vou me lembrar, porque é um programa que eu fiz quase 21 anos seguidos, então eu realmente não sei o ano. Eu sei que a Lei Maria da Penha é de 2006, acho que é agosto de 2006, Sim. E então eu entrevistei posteriormente a essa data. Mas eu não me lembro da data exata. Mas ela estava numa cadeira de rodas e ela continua na cadeira de rodas. Sim. Por que ela foi parar na cadeira de rodas? Porque eu passei a vida inteira achando que você batia nela, daí ela foi parar na cadeira de rodas. Então isso não é verdade? Nunca foi verdade. Ela foi vítima, assim como eu, de assaltantes que entraram em nossa casa. Eu os enfrentei para defender minha família, ela e minhas 3 filhas. Eu fui ferido e ela também foi ferida. Então, eu me dediquei a ajudá-la e ajudei tudo o que eu pude. Então, ela, quando retorna do Sara Kubitschek, eu consegui a vaga lá por intermédio de um político, eu a levei para Brasília, eu a visitava a cada 10 dias, enquanto
fazia reformas em casa para adequá-la às necessidades de um cadeirante. Comprei remédios, cadeira de rodas, cadeira de banho, tudo o que ela precisou, eu estava dando assistência. Ela levou Mas, um tiro do assaltante? sim, Você também? sim. O tiro dela provavelmente foi na coluna, né? Porque ela ficou paraplégica. Certo. O seu tiro foi onde? Foi, como que ele chama? Supralumbar, aqui no ombro, para baixo, e saiu lá, transpassou o omoplato e saiu. Você não ficou com nenhum defeito físico? Defeito físico. Sim, dificuldade de movimento. Eu fiquei com problema nesta mão. Este dedo eu não consigo dobrar e este periodicamente dói demais e inflama. Agora, por quê? Porque quando eu fui atacado pelas costas, com uma corda no pescoço, eu coloquei a mão esquerda entre a corda e o maxilar. Então, toda a pressão que ele fazia foi na mão. Aí ficou esse problema nos dedos. Minha mão ficou totalmente uma ferida. O pescoço, o maxilar, de aqui para cá, ficou tudo marcado, tudo ferido. O pescoço, todo ferido, inchou. Além do ferimento do disparo. Eram vários assaltantes? Eu pude identificar 2. Mas eu vi 3. Mas como um deles estava no forro da casa, eu não podia distinguir as facções dele. Era a sombra de um homem se mexendo lá. Os 2 com os quais eu lutei, que me atacou pelas costas, eu identifiquei aos policiais e aquele baixinho, Paulo Maravilha, que atirou nela, conseguiu tirar minha arma e atirou em mim. Eu identifiquei os 2. Por quê? Eu fui levado de casa pela polícia no Camburão para o Instituto José Frota, onde me deram os primeiros socorros. Nesse momento, quando eu saí de casa, eu estava convencido de que o único ferido tinha sido eu, porque eu perguntei para as empregadas que tinham ido ao quarto da patroa e das crianças, e elas me responderam: a patroa está bem. Então, eu falei: graças a Deus, o único ferido sou eu. Não aconteceu nada com minha família. Mas, naquele Instituto José Frota, só olharam, constataram, tiraram a corda que estava pendurada no meu pescoço, tampada com uma toalha que eu pedi porque eu estava me tremendo e sangrando. Fizeram algum curativo e me enviaram para o Hospital Geral de Fortaleza. Todos estávamos dormindo em casa. Mais ou menos 4h15, 4h30, eu escutei a cachorra, a cadela, uma pastora alemã brava que tínhamos em casa, latindo e se jogando contra o portão de ferro da lavanderia. No início eu pensei que podia ser um gato, mas ela continuava. Então eu ouvi algum barulho estranho no forro da casa. Peguei
um revólver que eu tinha para cuidar e proteger a família. Que não era essa espingarda que você citou, que agora acho que é válido você explicar sobre essa espingarda, que já que entrou no termo, você tinha posse de uma arma para proteger a família. Um revólver Taurus 38. E você conta pra gente essa história sobre o rifle, né, sobre a espingarda. Explica pra gente que você foi e disse que viajou. Sobre o rifle... Você tinha um rifle também em casa? Sim, sim ou não? Mas eles o transformaram em espingarda. E qual a diferença? Para quem não entende, qual que é a diferença do rifle para a espingarda? Está sendo gravado? Está gravado, sim. Um rifle a pressão é utilizado para entretenimento, para tiro ao alvo, para matar passarinhos, essas coisas. Esse é o que você tinha, esse é o que você trouxe da Colômbia, sua terra natal. Certo. Certo. Uma espingarda é uma arma muito pesada. Certo. É uma arma de grosso calibre que até então eu nem conhecia. Sim, então esse teu rifle estava guardado. Você pegou o 38, certo? Estava ali, o de matar passarinho estava guardado, enfim. Certo. Você pegou o 38 e foi ver o que estava acontecendo, tinha ouvido o barulho. Continua aí pra gente, por favor. Uma lanterna na mão e revólver na outra. Tá. Andei pela casa, passei pelo quarto das duas meninas menores, Cláudia, Fernanda e Fabiola. Abri, tudo normal. Fui ao quarto de Viviane, a maior. Tudo normal. Passei pela sala de jantar, passei pela cozinha e cheguei no portão da lavanderia, que era uma sala grande, onde tinha mesa de engomar, etc. E a cadela continuava latindo. Então, coloquei a lanterna no chão, acalmei a cadela e a mandei que fosse para pintar para trás, onde estava o canil. Ela foi. Quando já me levantei e quando me dispunha a ir para meu quarto, a deitar, ouvi um barulho no forno. Olhei e percebi que a tampa de madeira estava aberta, mas a grade de ferro, trancada com cadeado, estava fechada. Olhei e me pareceu ver uma sombra. Apontei com a arma para disparar e nesse exato momento fui atacado pelas costas por um dos assaltantes. Ou seja, era uma tentativa de assalto. Certo. Neste momento. Sim, certo. Ele me atacou pelas costas, era um homem alto, forte, e me colocou uma corda no pescoço. Para eu evitar ser sufocado, coloquei a mão esquerda entre a corda e meu pescoço. Ele procurava, ele me dava com os joelhos, me batia contra a parede, procurando tirar minha arma por cima. Então, as duas mãos e a arma aqui eu não soltava. Naquele momento, quando eu fiz aquele disparo para o forro, que ele me puxou, eu gritei. Ah! Então, foi desviado o tiro, mas eu escutei em casa, sem saber de que lugar, um tiro muito mais forte. Bom, a luta para me desarmar continuou e segundos depois apareceu outro marginal. Tinham dois na casa.
colocou no chão. Eu vi uma espingarda recortada, que vulgarmente chamam de escopeta. Eu vim a saber isso depois, conversando com técnicos de armas do Instituto de Perícia. Tá, vamos lá, vamos avançar então. Então, avançou contra mim para me tirar a arma. Eu consegui bater com o pé, ele caiu, levantou de novo e pegou a arma. Quando ele pegou a arma, eu tirei a mão do pescoço e com as duas mãos segurava a arma. Escutei a voz de uma mulher, uma voz feminina, dizendo: negão, vamos embora, sujou. 2, 3 vezes escrito isso. O negão, que estava aqui nas minhas costas, soltou a corda e me empurrou. Quando ele soltou a corda e me empurrou, logicamente que a corda ficou pendurada, mas não me estava sufocando, porque eu tinha tirado a mão para pegar a arma, mas continuava respirando. Quando me jogou em cima do outro, que já tinha conseguido tirar minha arma, fui e ele disparou no ombro. Você também Fui tomou um tiro, você foi baleado nesse dia fatídico. Certo. E eu acho que muitas pessoas não sabem desse detalhe, mas enfim. Seguindo, aí você tomou um tiro e depois disso? Depois disso, a dor, comecei a sangrar, eu fui. Bom, eu não perdi os sentidos em nenhum momento. Sempre estive consciente, acompanhando o que estava acontecendo. Tá. Corri para o escritório, onde tenho minha escrivaninha, onde tinha, e procurei um facão. Que nisso, ele, ao te dar o tiro, ele levou a arma embora. Fugiu com o teu... Os dois fugiram. Os dois fugiram, mas aquele que te deu o tiro também fugiu levando a tua arma embora. Certo. Pegou a arma dele. Entendi. No escritório eu peguei aquele facão e voltei. Voltei para onde aconteceu a luta. E vi que não estava. Aí tive a certeza que tinha levado o revólver. Eu fiquei de cócoras encostado na parede, consciente, sangrando. Olhei para a porta e vi minha filha vi Viviane parada na porta da cozinha, olhando para mim, toda assustada. Ouvi as empregadas abrindo o cadeado e entrando pela porta da lavanderia. Imediatamente falei para uma delas para ir a ficar com as crianças. Elas te acharam ali com o sangue e com o facão.